Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Christel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre o que é divórcio energético, para que serve, gente. O divórcio energético, pessoal, é quando rompe um laço. Com o quê? Com alguma pessoa ou alguma situação. Ok, pessoal? Por que se faz isso? Por que tem vezes que é preciso fazer isso? Porque, quer queira ou não, aquela pessoa que tu, de repente, nem tem vínculo nenhum, aquela situação que aconteceu no passado, pode estar te atrapalhando. Como assim? Atrapalhando no teu relacionamento, né? Na vida amorosa, na tua prosperidade em si, na tua saúde, seja mental ou até no corpo. Ok, pessoal? Tipo, tu faz limpeza, toma banho de descarrego, seja o que for, para harmonizar a tua energia e tu não consegue nunca. A gente. Às vezes o que é? Às vezes é alguém que pode ter muito ódio de ti, que não esqueceu de ti. Ah, mas a gente se esquece. Tu esqueceu da pessoa, mas a pessoa não esqueceu de ti. Aquela pessoa continua com raiva de ti, com ódio, tudo. Pode ser que tu tenha feito algo ou tu não fez nada. Se tu fez algo, daí, né, eu acho que é mais complicado ainda. Porque a gente tem que ter o perdão da pessoa, né? Mas dá para fazer o divórcio energético, fazer com que a pessoa ela se desligue energeticamente. Daí, ok, pessoal. Tipo, divórcio energético. Pessoas com quem que se faz? Com aquelas pessoas que não convém. Tipo, ex-marido. Por que não? Tem pessoas que elas se separam, mas assim, elas continuam pensando no ex-cônjuge. Que pessoal fica ali, sempre aquela pessoa na cabeça. Namorado, ex-namorado no caso, ou ex-namorada, que fica sempre pensando naquela pessoa que ela namorou. E vai, passa o tempo e fica. E, gente, daí tem que fazer um divórcio energético para romper esse laço energético. Energético, pessoal, ok? Daí para a pessoa aquela que tá ali sempre com a outra na cabeça, ela se desligar, ver a vida dela, se desligar e deixar com que a outra siga o rumo dela. E ela também vai seguir o rumo dela. As duas pessoas vão seguir o seu rumo livremente. Ok, pessoal? É isso, tá? Assim, tem até divórcio energético de antepassado, gente. Eu vou falar de uma experiência que eu tive há pouco tempo, me chamou muita atenção. De um rapaz, que, gente, ele fez uma consulta comigo até. Me chamou muita atenção. Esse rapaz, ele não é feio, tá? Ele, se não é lindo, maravilhoso, mas tem uma presença, tem quase 2 metros de altura, tem uma presença, é inteligente, ok, gente? É, nada, né? E assim, ele não consegue, pessoal,
emprego. Ele trabalhou uma vez porque o cunhado conseguiu serviço para ele, tá? Não consegue emprego. Assim, foi feito de tudo, até aberturas de caminho, tudo, e ele não consegue, pessoal. Impressionante, gente. Sabe aquelas pessoas assim, tipo, o fulano não tem sorte na vida. Fulano pode abrir os caminhos dele, mas nada. Sabe esse tipo de pessoa? Esse rapaz, esse tipo de pessoa, gente. Tem estudo, ok, pessoal? Ele tem estudo. Ai, tudo bem com ele, na verdade, pessoal. Mas o problema, gente, daí me chamou a atenção, tá? Primeiro, ele é muito apegado à mãe, mora com a mãe ainda, tá? Mas assim, tem muita gente que mora com o pai e com a mãe e trabalha e tudo, né, gente? Mas assim, ele é bem apegado à mãe. A mãe meio que atrapalha ele. Quer queira ou não, ela atrapalha, tá? Quer o filho só pra ela, tá. Isso aí tem muitos casos assim, gente. Tá? De mãe com filho, com filha até. Só que tem uma outra questão que me chamou mais atenção do que essa, gente. Assim, como eu tô trabalhando com o pêndulo, com radiestesia, gente, faz pouco tempo, mas já tô, né, praticando. Assim, que me chamou mais atenção, tipo, vamos dizer, atendi ele, fui ver ali, daí fui ver os tratamentos. Ele precisa de uma limpeza energética, com certeza. Mas é o seguinte, gente, antes da limpeza energética dele, deu assim, desapego da mãe. Ok? Tá, pessoal? E assim, tem biômetros que a gente tem que desenhar, sabe? Tipo isso aqui, biômetro, isso aqui, tá? A gente tem que desenhar e escrever ali de acordo com a pessoa, ok, gente? Daí, desapego da mãe, em primeiro lugar que deu ali. E depois limpeza energética. Gente, me chamou muita atenção isso. Tipo, ele tem que... É tipo cortar o cordão umbilical, ok, gente? Para eles seguir o rumo dele. Tá. Daí, eu não sei o que deu na minha cabeça, pessoal, que eu pensei em divórcio energético. Daí eu peguei esse biômetro aqui, ok, gente? Eu chamei de pêndulo, gente, eu confundo às vezes, tá? As duas palavras, me desculpe. Esse biômetro aqui, que é de divórcio energético. E perguntei se era necessário fazer um divórcio energético. O pêndulo respondeu que sim. Daí eu perguntei com quem que é necessário fazer divórcio energético pro fulano de tal. Gente, deu antepassado. Antepassado. Tá, passado é de agora. O antepassado eu acho que... Acho não, antepassado outras vidas, né? Eu fiquei assim, antepassado, divórcio energético, antepassado, gente. Eu fiquei assim, meio assim, peraí que eu vou fazer uma pergunta interessante que eu tô aqui em dúvida, eu tô encucada. Perguntei pro pêndulo, esse antepassado tem a ver com vidas passadas? Gente, o pêndulo respondeu que sim. Algo da vida passada dele que atrapalha agora nesta vida. Que, gente?
Olha só, pessoal. Tá, e isso aí existe, pessoal. O que é exatamente? Daí, para descobrir o que é mesmo que atrapalha ele, para descobrir mesmo de verdade, gente, o que que se faz? Regressão. Ok, gente? Tá? E assim, é óbvio que, tipo, eu não tenho a prática de fazer regressão da pessoa. Eu faço a regressão da vida da pessoa. Tá? Isso eu tenho prática, eu fiz. É muito interessante, gente. É eu fazendo a regressão das vidas em relação a esse assunto. O que é que está atrapalhando ele agora nesta vida? Ok, gente? Lá das vidas passadas. Okay? Para entender melhor o que é que ele fez, o que aconteceu com ele, sei lá, se algo aconteceu que deixou ele traumatizado, ele, né, não, sabe? Porque assim, chama atenção, divórcio energético com algo de vidas passadas, com um antepassado, que tem a ver com vidas passadas, gente. Daí eu tive que reorganizar de novo a lista e perguntar. Lá eu fiz outro biômetro, lá com a escrita desapego da mãe, divórcio energético, limpeza energética e assim vai em outras questões dele, ok, gente? Ali foi o pêndulo, daí o primeiro, desapego com a mãe. Depois de desapego com a mãe, adivinhe? Divórcio do antepassado. E depois do desapego da mãe, depois do divórcio de antepassado, daí sim, limpeza energética, gente. Olha só. Assim, antes da limpeza energética, gente, ele tem que fazer. Tem que ser feito, ele não, eu que vou fazer o tratamento. Tem que ser feito 2 tratamentos antes da limpeza energética, gente. Senão não adianta fazer limpeza energética, que tipo, arrumar um emprego, tá? Assim, a vida dele tá toda travada, gente. E não é por falta de ir em certos lugares. A mãe dele já foi, vai sempre, ele vai conseguir. E não consegue, pessoal. É muito estranho. Daí eu falei, olha, é o seguinte, tem que descobrir o que é da vida passada que tá... Ok, gente? Pode ser um obsessor que tá com ele. Ok, gente? Um obsessor de outras vidas, um inimigo que ele teve de outras vidas que não evoluiu. Ok? Desencarnou lá numa outra vida e não reencarnou mais. Então ele vai acompanhando esse rapaz uma vida após a outra. Gente, isso aí acontece. Eu tive isso, gente. E quer queira ou não, um obsessor, esse tipo de obsessor, de espírito obsessor, para mim, é um dos piores que tem. Porque, gente, se não é feito um trabalho, tipo um divórcio energético, vamos dizer assim, esse espírito obsessor, ele continua com a pessoa até desencarne e depois lá na próxima vida. Também ele vai acompanhando e vai atrapalhando a vida da pessoa, ok? Tipo, quer para a pessoa as metas dela, tudo ali para ela realizar, o destino dela para ela traçar, esse espírito obsessor ele atrapalha muito, gente. E a pessoa fica assim, e a pessoa vai nos lugares, tal, fazer limpeza, abrir caminhos e parece que não funciona.
ok, gente? Assim, até funciona, mas não como deveria, ok? Dependendo da pessoa. E eu fui ver, a energia vibracional desse rapaz está neutra. A energia vibracional dele tá neutra. Tipo, não tá bom nem ruim, tá neutra. Até tá bom. Porque, gente, que tem pessoas que eu já ali perguntei pro pêndulo qual é a energia vibracional da pessoa, tá na estaca zero. A pessoa tá abaixo mesmo. Okay? Daí tem que fazer um tratamento de limpeza energética urgente, né, pessoal? No caso dele, não, até ele tá neutro, mas óbvio que vai ser feito, ele precisa. Mas antes disso, fazer o tratamento de desapego da mãe, que esse apego que ele tem com a mãe dele tá atrapalhando ele agora nesta vida, e a questão do antepassado dele. Daí, depois desse tratamento, desapego da mãe. É o desapego da mãe primeiro, segundo, o antepassado dele. E depois a limpeza de energia, a limpeza energética, gente. Ok? Ele tem que se libertar, tá? Para depois fazer a limpeza energética. Daí ele vai estar pronto pro mundo, né? Ali pro caminho dele, ok, gente? Tá? Pessoal. Então, o divórcio energético, gente, é muito importante. E assim, uma coisa que. Outra questão que me chamou a atenção, que tem pessoas que eu fui ver, assim, divórcio, né, que o pêndulo daí, no biômetro, ele indica com quem lá que a pessoa tem que fazer um divórcio energético. Uma boa parte das pessoas, gente, é com amigo, amizade, gente. Ah, mas por que amigo? Amigo, pessoa que a gente se dá, conversa, tudo, sabe? É pessoa que a gente tem amizade. Amigo, gente, é uma boa parte. Por que, pessoal? Porque é o seguinte, por que aquele amigo ou amiga tem que a pessoa tem que fazer um divórcio energético? É porque aquele amigo ou amiga, vamos dizer assim, deve assim, com certeza, tá? Ali ela é uma amizade falsa. Ou tem muita inveja da pessoa, até raiva, ódio da pessoa, na verdade, se bem que a inveja é o conjunto desses sentimentos, ok, gente? Até na verdade, tá? Muita inveja, é uma pessoa despeitada e tal, mas ela não demonstra para aquela pessoa e fica ali, sabe, conversando com a pessoa, rindo com a pessoa, elogiando até a pessoa, quer queira ou não, tá? Tem pessoas que elas são tão falsas que elas elogiam mesmo, ah, que legal, tal, sabe assim, tá? Gente, assim, então assim tem muito de divórcio energético com amizade. Mas por que isso? Porque tem pessoas que se dizem amigas e não são. E que quer queira ou não, esse é um tipo de amizade que prejudica, por mais que a pessoa não vai fazer maldade nenhuma. Que é esse tipo de amizade assim diretamente, mas indiretamente ela vai fazer, até mesmo sem querer, ok? Daí a pessoa ela é prejudicada e não sabe como, ok? A pessoa vai no Pai de Santo, qualquer lugar, Pai de Santo, tá tudo bem contigo, que isso que é aquilo, tá? Não tem feitiçaria, não tem nada, ok, tá? Mas tem alguém ali que tá travando e a pessoa não se dá conta. E isso é normal, pessoal, acontece com todo mundo. Comigo já aconteceu isso. Tá? Comigo de eu não me dar conta, ok? E com o tempo, né, eu fui me dando conta de algumas pessoas, essas pessoas que eu
vi que estavam me atrapalhando, eu cortei, tá? Assim, 100%, gente. De verdade. Cortei numa boa, sabe, tal. Fui me dando conta, eu fui me afastando. É isso, gente. Ok? É isso, tá? Isso acontece com todo mundo. A gente não se dá conta que tem uma pessoa ali, namorado, que atrapalha a vida. Mas daí a namorada lá não quer terminar o namoro com ele porque ela é apaixonada, aquela coisa, sabe? Mas daí de repente o pêndulo vai responder namorado. Tem? Por quê? Porque aquele namorado ali é uma pessoa que tá te atrapalhando, ele é negativo, quer queira ou não, tá? Acontece muito disso. Até vou mostrar para vocês esse biômetro, o que tá escrito aqui, ó. Divórcio energético, tá? Aqui é assim o biômetro. Daí eu vou ler aqui, ó. Amigo, animal de estimação, gente. Tem. Só que daí, questão de animal de estimação é quando o animal desencarna, ok? E a pessoa não esquece nunca, sabe? Aquela coisa. Aí tem que fazer um divórcio energético. Antepassado, como desse rapaz aí, avós, ok? Chefe, gente, colega de trabalho. Isso aí tem bastante, né? Até agora eu não peguei alguém que precisasse. Cunhada, cunhado, enteado, enteada, esposo, esposa. Gente, pessoa que tá casada agora, tu tem que fazer divórcio energético. Olha só. Esposa, esposa tem uma questão, gente. Tem casais aí que já não tem intimidade nenhuma e não se separam, né, pessoal? Por algum motivo, óbvio, né? Fico ali, estão morando na mesma casa. Tá? Esses aí tem que fazer um divórcio energético. Ou às vezes no caso, o marido quer se separar da esposa porque já não dá mais e a esposa não quer. Daí, um divórcio energético, né? Para ela desencanar. Ou no caso, a esposa que quer se separar do marido. Também o marido não quer, de jeito nenhum. Daí tem que ser feito um divórcio energético, ok, gente? Daí vem os ex aqui, ex-amigo, ex-amiga. Tipo aquela pessoa que tu teve uma inimizade, né? A pessoa não te esquece, né, gente? Ex-chefe, ex-colega de trabalho, ex-esposo, ex-esposa. Isso aí tem muito relacionamento amoroso, gente. Filho, filha, irmão, irmã, mãe, namorado, neto, primo, sobrinha, sócia, sogra, tinha vizinha, tá? Vizinho, né? Vizinho às vezes tem que fazer mesmo, gente. E vizinho, deixa eu contar, tem vizinho aí que... Então é isso, gente. Divórcio energético, ele corta aquele laço que já não tem mais por que existir. Ok, pessoal? Entre duas pessoas ou entre uma pessoa e uma situação. Ok, gente? Esse rapaz tem que ser com o antepassado dele. Daí, ok, pessoal? Teve uma mulher que eu atendi que é com o ex-marido. Ok? Ela já é casada há anos, já tem filhos com esse marido que ela tá agora.
Mas assim deu o ex-marido. Por quê? O ex-marido ainda é apaixonado por ela, não aceita até hoje. Ele, na cabeça dele, pessoal, ele não aceita eles se separaram. Quer ou não, gente, ele, sem querer, ele atrapalha no relacionamento dela. Que, gente, atrapalha. E em outras questões também. Que, gente. Tá? Então, assim, tem que ser feito para ele desencanar, né, dela e seguir o rumo dele, de repente até ele, esse ex-marido dela, eles se separaram e o ex-marido dela, vou falar para vocês, nunca mais se casou com ninguém. Ah, uma namorada aqui e ali, mas ter um relacionamento ele nunca mais teve, gente. E eles já são separados há quanto tempo? Há mais de 20 anos. Estranho, né? E ele nunca mais se casou, gente. Nunca. Óbvio que tem vezes que a pessoa não se casa mais porque ela não quer mais compromisso. Daí tudo bem, é uma escolha que ela fez. E, gente, isso aí acontece. Tá? Uma escolha que ela fez. Tem pessoas que se casam uma vez, tem até gente que se casa duas vezes, daí se separa, principalmente quem se casou duas vezes. Né? Uma boa parte aí se separa e depois não quer mais. Tipo, eu não vou me casar pela terceira vez. Eu acho até assim óbvio isso, né, gente? Tá? Eu também, eu tive meu primeiro marido, meu ex-marido, né? Eu tenho meu marido agora. Se acontecer um dia com esse meu marido eu separar, não vou querer saber. Sabe, pessoal? Sinceramente, não tem. Porque vida de casado não é fácil, gente. Então, assim, a gente vai tendo experiência, né? Não vai querer repetir a dose. Tá? Já repeti, uma vez, tá? Na próxima, não. Tá? Agora, tem gente que gosta, né? De casar não sei quantas vezes, daí é coisa. Cada um tem o seu livre arbítrio, né, gente? Tá? Mas eu, assim, acho que não convém, não. A vida de casado não é fácil. Tá? Pessoal, mesmo não tendo filho, tá? Com filho, então, fica bem mais difícil, óbvio, né? Tá? Mas mesmo não tendo filho, na convivência, o dia a dia, tudo, cada um tem o seu sistema, né, pessoal? Então é complicado, né, gente? Tá? Tem gente que não se casa mais por livre e espontânea vontade. Tá ok. Tá? Não. Agora, tem gente que não se casa mais porque ainda é apaixonado pelo ex ou pela ex. Daí é ruim. Porque, gente, essa pessoa ela tá deixando de viver por causa de uma outra pessoa que ela não tem mais vínculo. Ok? E tá atrapalhando a vida da outra pessoa. Tá? Complicado. Daí tem que ser feito um divórcio energético entre essas duas pessoas, gente, porque elas já não têm mais vínculo. Por que energeticamente tem que ter vínculo ainda? Ok, gente? Vamos lá. Até eu vou ler um pouco aqui, tá? Para explicar melhor. O divórcio energético é um processo espiritual ou terapêutico que busca romper laços energéticos invisíveis e prejudiciais com pessoas ou situações do passado. Ok, gente? Trauma. Algum trauma que a pessoa tem no passado. Também é bom fazer um divórcio energético. Tá? Se bem que tem tratamento tipo romper trauma. Tá? O trauma tem, né, divórcio energético, daí tu rompe aquele laço ali. Tá? Trauma.
tá? E como relacionamentos amorosos ou profissionais até, ok, gente? Como eu falei, o objetivo é se libertar de energias negativas, gente. Mágoas ou padrões que impedem o avanço pessoal e emocional. Exatamente. Promovendo cura e leveza. Isso é verdade, gente. Quando se rompe um laço, muda para melhor. Aqui, observação, não é uma ruptura física, ela é energética. Tá? Não é uma ruptura física, mas sim uma limpeza energética, ok, gente? Para restaurar o equilíbrio individual. Exatamente. Ok, gente? Tá? É como esse rapaz aqui. Ó. Desvinculação energética, ok? Liberdade emocional, limpeza e cura, gente. Ok? Tá? Aqui foco no indivíduo. Esse aqui é muito importante que eu li agora. O principal objetivo não é mudar a outra pessoa, gente. Não é mudar a outra pessoa, ok? Mas sim restaurar o próprio campo energético e se libertar do que não pertence mais a você. Ok, gente? Tá? Assim, aqui a aplicação, né, tratamento, né, de divórcio energético, em quais situações? Em várias, né? Mas eu vou aqui mencionar términos de namoro, casamentos, conflitos familiares, desentendimento no trabalho e até mesmo com pessoas que já faleceram. Ok, pessoal? Às vezes tem um ente querido, um familiar, mãe, pai, seja quem for, que desencarnou e fica do nosso lado achando que vai proteger a gente. Na verdade, ele atrapalha, né, gente? Isso aí tem muito. Tá? Então, até com desencarnado tem que fazer divórcio energético. No caso, esse rapaz aqui, eu não duvido. De vidas passadas, pode ter um obsessor com ele. Com a mãe dele estava tendo, pelo visto, eu fiz com a mãe dele também o tratamento. Tá, dela também. Tá? Gente, aqui ó, os benefícios, ok, pessoal? Fechamento de ciclos, tá? Mas de uma forma mais saudável. Não tem mais ciclo nem vínculo nenhum, assim, energético. Libertação de padrões, tá? Aqui, esse rapaz, no caso, fizer esse divórcio do antepassado dele que está atrapalhando ele nessa vida, aqui ó, libertação de padrões, permite quebrar padrões de comportamento repetitivos e bloqueios emocionais. Pode ser o caso dele, gente. Tá? Por causa da mãe, o apego que ele tem muito na mãe e por causa do antepassado dele. Ó, promoção de independência, fomenta a autonomia e independência emocional, tá? Melhora na saúde mental. Favorece novas relações. É verdade, gente. Favorece mesmo. Ok? Então, tá? É muito importante, gente. O divórcio energético é um
uma ruptura de laços, tá? Energético, tá? Um laço energético que quer queira ou não, assim, às vezes dura por bastante tempo e a gente não tem noção disso, ok, pessoal? Tá? Aquela pessoa que te odeia e tudo, divórcio energético, tu sabe todo o nome dela, sabe? Data de nascimento, tá? Aquela pessoa, ela, divórcio energético, ok, gente? Tá? Assim, até é válido para quem tem aquela pessoa que não gosta dela, tá? Tem pessoas, gente, que elas pegam uma implicância, tá? Aquela pessoa que pega implicância com alguém, sei lá, ou se apaixonou por uma pessoa e nunca mais esqueceu, e vive mandando fazer feitiçaria, tá? Uma atrás da outra contra aquela pessoa, ok? E é sempre isso, a pessoa descobre, manda desmanchar, é aquela pessoa, tá, ela para por um tempo, mas ela volta a fazer. Tem gente que é assim, pessoal. Divórcio energético nessa pessoa, que daí cortou o laço, cortou ali aquele laço energético. E pessoal, e essa pessoa que não para com isso, ela vai aos poucos ali, tipo, deu, basta, e gente. E é melhor para outra, né? Também, sabe? Pessoa que implica com a outra pessoa e dele, ó, fazer ali. A outra vai, faz limpeza e tudo, isso que é aquilo, tá tudo bem. Agora, daqui uns meses, sei lá quando, aquela pessoa lá vai e manda fazer feitiçaria. Ela não para nunca, sabe? Assim, ela sabe que a outra pessoa é proteger tudo, mas às vezes só para incomodar a gente. Aquele gostinho, o prazer de incomodar a outra pessoa. Tem gente que é assim. Divórcio energético nessa pessoa. Porque é chato, né? É chato, a pessoa não se toca, né? Chato isso aí, né, gente? Incomoda, né, pessoal? Como é ruim ter uma pessoa assim, né, que tá ali e em vez de ela seguir o rumo dela, viver a vida dela, ela fica nisso, tá? Nesse joguinho dela, né? Gente, então, divórcio energético. Então, é muito importante fazer isso, gente, porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo com a gente. Não começa a dar as coisas erradas do nada, daí tu vai em Pai de Santo, numa cartomante, um monte de lugar, não tá, não tem nada aqui. Faz limpeza, tá ok, mas não tá funcionando, abre caminhos, não tá do jeito que eu quero. Tem alguma coisa, não se sabe. Às vezes é uma energia de uma pessoa ali que tá te atrapalhando, tá? Ou de vidas passadas, como esse rapaz aí, gente. Quando é de vidas passadas, pessoal, é pior, tá? É bem pior daí. Daí, naquela questão, pode ter um espírito obsessor que foi inimigo da pessoa de vidas passadas e tá ali, não desencana daquela pessoa. Daí é ruim para aquela pessoa, né, gente? Muito ruim isso, então tem que ser feito, né? Algo, né? Daí para aquele obsessor ele desencanar da pessoa que está encarnada, né? Gente, complicado. Tá? É isso então, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Tudo de bom para vocês. Um beijo enorme. Tchau.